Agora a gente vai chegar no nosso caso, que provavelmente é o mais complexo, mais delicado de entender. Então presta bastante atenção, vem comigo. Aqui a gente tem um sistema do elevador que ele já começou a deformar a mola, ele já caiu um pouco, mas a velocidade dele ainda não é igual a zero. Ele ainda não parou. O que acontece? A mola já está mais deformada, como vocês podem ver, ela está menor aqui do que ela está aqui. Tem menos espaço entre uma molinha e outra do que havia anteriormente. A nossa força-peso continua igual. Já a nossa força elástica, agora, ela existe. E nesse caso específico, além dela existir, ela ainda tem a característica, que vocês podem perceber que eu fiz questão de mostrar, de fazer uma representação verídica dos vetores, ela é igual à força-peso. A nossa força elástica é igual à força-peso. E se a gente só tem essas duas forças e elas são iguais em sentidos opostos, significa que a nossa força resultante é igual a zero. E aí você vai me perguntar, se a força resultante é igual a zero, por que diabos esse troço ainda não parou? Pois é, porque a gente ainda tem velocidade. E a lei de Newton diz que se a força resultante é igual a zero, o objeto permanecerá parado ou permanecerá em velocidade constante. Não tem como ele permanecer parado, porque a gente ainda não atingiu a velocidade igual a zero. Ainda tem uma velocidade no elevador. Não é somente essa questão de igualar as forças que é suficiente, porque ele já acumulou justamente uma energia, que a gente não sabe muito bem, mas é justamente isso que argumenta sobre a velocidade ainda não ser igual a zero. A velocidade ainda é positiva, ele ainda vai comprimir a mola um pouco mais. E justamente porque ele vai comprimir a mola um pouco mais, ele também não vai permanecer em velocidade constante. Porque no próximo instante em que ele deformar um pouquinho que seja a mola, a força elástica vai crescer, porque ela vai crescer junto com a deformação. E a partir do momento que ela crescer, ela será superior à força-peso. Então, a gente não vai ter mais, no próximo instante, uma força resultante igual a zero. A gente vai ter uma força resultante da força elástica menos a força-peso. Complicado, né? Mas, basicamente, a conclusão que a gente quer chegar aqui, que a gente consegue tirar, é que, como o objeto não tem velocidade igual a zero, como ele vai continuar caindo, e a força-peso ainda está no sentido do movimento, o trabalho da força-peso é positivo, mas o trabalho da força elástica é negativo, porque agora a gente já tem uma força elástica contra o movimento, tentando parar o movimento. E ela realmente está conseguindo, a velocidade está diminuindo, mas ainda não é igual a zero. Para tentar visualizar melhor, eu quero introduzir rapidamente uma outra situação, que seria justamente caso essa etapa aqui não existisse. E aqui o nosso elevador tivesse chegado com velocidade igual a zero, e não maior que zero. Fosse igual a zero. Se essa fosse a situação, aí realmente, esse caso aqui, o nosso sistema estaria em equilíbrio estático. E por isso, o nosso sistema teria sim velocidade igual a zero nessa situação. Mas nós estamos falando de um sistema dinâmico. Por quê? Porque ele percorreu essa etapa, né? Ele percorreu essa queda livre, ele acumulou essa energia, ele desenvolveu essa velocidade, e aí quando ele chegou aqui, ele já chegou com uma velocidade que não foi gasta, que não foi vencida pelo trabalho da força elástica nesse momento aqui. A força elástica ainda não conseguiu vencer todo esse movimento, ela não foi capaz de parar, porque tinha muita energia acumulada dessa etapa aqui. Entenderam? Eu sei que a gente ainda não aprendeu sobre energia, mas é bom ter essa noção um pouco antes da gente se debruçar nos conceitos. A gente conseguir ter esse instinto na física, porque é o mundo à nossa volta. Então a gente consegue prever muito do que vai acontecer, porque a gente já está acostumado com esse mundo. Então é muito positivo que a gente tenha essa noção de energia e trabalho para além dos conceitos pré-definidos e como realmente grandezas que movem o nosso mundo. Mas continuando, a força resultante aqui,
ela vai ser igual a zero em ambas as situações, porque uma força é igual a outra, mas só no caso em que aqui fosse a velocidade fosse igual a zero, que aqui teria velocidade igual a zero, porque ele permaneceria com velocidade igual a zero, basicamente. E não é o caso, porque a gente já tem uma velocidade, então não tem como permanecer igual a zero se a gente nem chegou na velocidade igual a zero, mas também não teremos uma velocidade constante nessa nossa próxima etapa. Por quê? Porque nessa próxima etapa, apesar do peso permanecer igual, evidentemente, a nossa força elétrica estará muito maior. Por quê? Porque a deformação, que a gente pode visualizar agora mais nitidamente ainda nessa mola, é muito maior do que a deformação aqui e mais ainda, obviamente, do que essa mola, essas daqui, né, no caso, essas duas molas daqui. Ou seja, apesar da força resultante nesse caso ser igual a zero, no minuto subsequente, no instante seguinte, não será mais, porque a força elástica terá crescido com a deformação. Nesse caso aí, em que a força elástica é muito maior do que o peso, a gente tem sim que a velocidade é igual a zero. Finalmente, o sistema parou. Finalmente, ele foi capaz de impedir a continuidade da queda do elevador. E aí a gente tem que a força elástica é superior à força peso. E agora, a gente tem o quê? No primeiro momento, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, a gente não tem deslocamento. Então, nesse instante, somente nesse instante, realmente, o trabalho da força elástica e o trabalho da força peso é igual a zero. Mas nos minutos seguintes, o que acontecerá? O sistema inteiro mudará de sentido de movimento. É como a gente fazia na cinética, que a gente jogava um objeto, ele chegava na altura máxima com velocidade zero e depois ele retornava no sentido oposto. É o que acontece aqui. O elevador cai, atinge a velocidade igual a zero na altura mínima, né? E aí ele retorna, tenta retornar para uma situação de equilíbrio da mola relaxada, que seria, no caso, essa daqui. Né? Seria justamente aqui, justamente onde a força resultante é igual a zero. O que acontece? A diferença nesse sistema com o sistema real é que as molas do sistema real elas possuem amortecimento, coisa que a gente só estuda bem depois na faculdade de engenharia e física, obviamente. A gente não estuda isso no ensino médio. Então, aqui a gente permanece no sistema ideal. No sistema real, a gente teria uma dissipação de energia, ou seja, uma certa energia iria para o espaço, sairia do sistema, e aí a gente conseguiria perder, evidentemente, assim, uma parte da velocidade. A gente vai tratar aqui no sistema ideal, e vamos continuar agindo como se o sistema não fosse real, não tivesse amortecimento. Então, o que a gente consegue chegar até agora? Vamos resumir nessa nossa etapa de velocidade igual a zero. A força elástica é maior do que a força peso, a velocidade finalmente chegou no zero, o movimento vai retornar no sentido oposto, o trabalho de ambas as forças nesse instante é igual a zero, mas no instante seguinte, quando o movimento mudar de sentido, agora teremos um trabalho da força-peso negativo e um trabalho da força elástica positivo. Ela é bem mais complexa, porque dependendo do amortecimento de uma mola, ela pode vibrar mais ou menos. Então, assim, se a gente tem um sistema que amortece, esse aqui parado é o sistema que seria a mola relaxada, né? Seria o sistema de equilíbrio. Quando eu faço assim, ele tende a voltar para o estado original. Mas vocês veem que ele não consegue chegar e parar. Ele vai, volta, e aí ele vibra um pouco até ele parar. E isso depende do amortecimento, depende da quantidade de energia dissipada, depende de várias variáveis. A gente vai estudar o que aconteceria, só mais um caso, né, o que acontece quando a gente faz assim e ele passa dessa mola relaxada. Justamente isso, entendeu? A mola passa a ficar esticada. E por que a gente vai estudar isso? Para a gente conseguir ter uma visualização da força elástica no sentido oposto atuando, entendeu? Para ela, o que acontece quando ela sofre um outro tipo de deformação, para a gente poder visualizar isso. Por isso que é importante.
Não que isso realmente aconteça no sistema de segurança do elevador. Como eu falei, isso vai de muitos outros parâmetros que não cabe a gente a estudar. Já é suficiente, você deveria achar suficiente, né, seguro. Obviamente, eu vou refazer esse exercício de forma quantitativa, com números, com cálculos, com a abordagem energética, mas nessa abordagem de trabalho você deveria ficar satisfeito com a questão da mola ser sempre capaz de parar o movimento, dela conseguir justamente crescer conforme a deformação, que é justamente proporcional ao trabalho da força-peso. Então, assim, quanto mais força-peso, mais deformação. Quanto mais deformação, mais força elétrica. Então, tipo, essa proporcionalidade mecânica, ou seja, que não precisa de um sistema elétrico, coisas desse tipo, é um sistema natural, né? Existe essa conservação de energia natural no mundo, sem precisar ser regulada com qualquer coisa assim mais humana, já é suficiente para aguentar a queda do elevador. Então, gente, vocês deveriam se sentir seguros a partir de então. Se não se sentirem, vou tentar convencê-los com abordagem energética no futuro. Mas agora a gente vai estudar o que aconteceria se a mola não conseguisse voltar de primeira para esse estado de mola relaxada. Porque ela cresceu tanto quando ela estava na velocidade igual a zero, que aí ela vai ter que primeiro dissipar essa energia a mais. O que faz sentido, porque ela ganhou, né, muita energia justamente por conta da queda livre. Então faz sentido ela oscilar um pouco na tentativa de dissipar um pouco mais de energia até que ela alcance o equilíbrio realmente. Então vamos lá, bem rapidinho. A gente tem a força-peso e a nossa força elástica agora ela está como? No mesmo sentido da força-peso, porque ela está tentando fazer com que a mola retorne ao ponto da mola relaxada. E aí, portanto, a gente vai ter o quê? Que o trabalho da força peso e o trabalho da força elástica, ambos serão negativos, porque o elevador está subindo e ambas as forças estão querendo fazer com que o elevador volte para o ponto da mola relaxada. Logo, ambos estão contra o deslocamento. Depois de toda aquela confusão de velocidade igual a zero, isso aí foi facílimo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês não tenham surtado com essa aula, que vocês tenham entendido tudo. É extremamente complexo. Eu queria trazer isso aqui para ficar um pouco mais um exemplo, para vocês já terem uma noção de energia, um pouco dessa, assim, esse sentido de como que o trabalho está relacionado à energia. E eu acho que é sempre interessante a gente aprender coisas novas, como, por exemplo, o elevador ser o transporte mais seguro do mundo. Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau!